palavra de Deus, Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 14. E a palavra de Deus nos diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém. Irmãos, nossa meditação aqui em Hebreus 9, verso 11 ao 14, é sobre o seguinte tema: o sacerdócio de Cristo tem melhor sacrifício. Exatamente isso. O sacerdócio de Cristo tem melhor sacrifício. Nós vimos na meditação passada que a antiga aliança, ela possuía um serviço a Deus que tinha seu tempo, e que ao chegar o tempo determinado por Deus para estabelecer uma nova aliança por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, ou seja, trazendo Ele ao mundo, para que por meio dele fosse estabelecida assim essa nova aliança, por meio dele, a antiga maneira de Deus ser servido, através de sacrifícios rituais judaicos, que foi estabelecido por intermédio do Senhor, através de Moisés, trazendo todas as normas e leis e regras para a purificação dos pecados do povo, não somente do povo, mas também dos próprios sacerdotes e sumos sacerdotes, os que entravam no lugar santíssimo para se oferecer a Deus os sacrifícios. Bom, agora nós podemos perceber mais claramente de que Cristo trouxe nessa nova aliança sacrifícios melhor. Nós vamos perceber isso, primeiramente, sobre o lugar mais perfeito no verso 11. Depois nós vamos ver no verso 12, usando o seu próprio sangue, nós vamos ver a excelência disso. Nós vamos ver do verso 13 ao 14, uma purificação mais excelente do que a que era feita pela antiga aliança, pelos sacrifícios dos animais. E aí, disso tirarmos algumas lições para as nossas vidas. No verso 11, o escritor aos Hebreus diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Vejamos cuidadosamente aqui. Cristo aqui é Jesus. Cristo aqui é o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus. Jesus, sim, o Filho de Deus, veio ao mundo como o ungido, ou seja, o preparado, aquele que haveria de vir para exercer uma função, exercer um cargo, exercer um trabalho
realizá-lo e estabelecer a vontade do Pai aqui, entre nós. Ele veio e ele foi enviado, trazendo bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Ou seja, de tudo aquilo que Deus planejou para o seu povo, a maneira mais excelente de tudo que poderia ter sido feito foi enviar o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Os bens já realizados, este de Jesus vir como sumo sacerdote foi e é a obra mais maravilhosa que Deus já fez ou poderia ter feito. Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, ou seja, não maior em tamanho, não que aquilo que Jesus Cristo veio para fazer nele fosse algo maior em termos de medição, de medidas, mas maior no sentido de excelência, de perfeição, de grandeza na sua substância, de grandeza naquilo que era para ser feito, de glorioso, de majestoso, de realeza, como eu já disse, de perfeição, algo de mais belo. Algo de mais lindo que Deus poderia ter feito foi ter enviado o seu Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, estabelecendo um tabernáculo que não tenha sido feito por mãos humanas. Ou seja, aqui não se referindo necessariamente ao corpo de Jesus Cristo, mas se referindo à natureza espiritual desse tabernáculo, se referindo à natureza espiritual dessa nova aliança, se referindo à natureza desse reino estabelecido por Jesus. Nós estamos vendo isso no Evangelho de Mateus. O grande rei Jesus estabelecendo o seu reino. Esse é o tabernáculo, é algo espiritual, por isso é maior, porque é concernente ao que é eterno, se refere ao que não tem fim e não ao que é passageiro. Por isso o Senhor Jesus, ao ser parado pelos seus discípulos, e eles dizem: olha, está vendo esse templo? E Jesus diz: não sobrará pedra sobre pedra. Os templos feitos por mãos humanas são destruídos, mas o tabernáculo de Deus, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, é espiritual. Por isso é maior e mais perfeito. Por isso ele disse: não desta criação, ou seja, não algo feito a partir deste mundo visível, carnal, terreno, passageiro. Verso 12, nós vamos ver que o sacerdócio de Cristo tem melhor sacrifício, não somente se referindo ao lugar que é mais perfeito, mas também usando o seu próprio sangue. Aí é onde está o sacrifício também melhor feito por Jesus. Verso 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, como era feito, de acordo com Levíticos 16. Nós temos ali estabelecido como era feito esses sacrifícios, mas pelo seu próprio sangue. Não sacrifício de algo
que não solucionaria, não traria benefícios espirituais. Digo, espirituais que trataria o povo de Deus de dentro para fora, que trataria a consciência do povo, que trataria a alma do povo, que trataria o coração do povo. Mas o próprio sangue de Cristo, o próprio sangue do seu Filho, que ao ser aspergido, lá naquela cruz, entrou no Santo dos Santos. Ou seja, Jesus Cristo, ao ser pendurado na cruz, ali é como se ele estivesse sendo oferecido a Deus Pai. Como que no Santo dos Santos, que era no tabernáculo judaico, onde só os sumos sacerdotes poderiam entrar. Agora vem o seu Filho, seu próprio Filho, e erguido aos céus, seu sangue ali é derramado, a fim de que ele esteja sendo oferecido a Deus, como que no lugar santo. E de fato ele, ao ser sacrificado lá naquela cruz, de fato, ao ele ser sepultado, ao ele ressuscitar, ao ele ser assunto aos céus, ele adentra sim no Santo dos Santos, de uma vez por todas, para de lá interceder por nós. Uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção, ou seja, o resgate aos da fé. Ou seja, quando nós decidimos, nós temos lembranças do dia que nós dissemos: sem Jesus não dá. Não dá mais para viver sem Jesus Cristo. E nós confessamos de um jeito que parecia que há muito tempo já deveríamos ter nos rendido a Jesus Cristo. Digo isso porque eu vim de um berço já religioso de princípios cristãos. E ainda assim, eu era carente de Cristo. Falo assim porque muitos de nós, se não todos nós, já fomos evangelizados. Quer seja da maneira correta, na apresentação do Evangelho ou não. A pessoa de Jesus Cristo, no seu nome, não é estranho para nós, não tinha sido estranho para nós, até o tempo determinado por Deus, em que nossos olhos fossem descobertos e víssemos, entendêssemos a beleza do Filho de Jesus, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, entendêssemos que Ele veio para nos salvar dos nossos pecados, e encontrássemos nele a redenção eterna, perfeita, através desse sacrifício que Ele fez, oferecendo-se ao Pai, lá naquela cruz, derramando o seu sangue para ser aceito. Entrou no Santo dos Santos, através do seu sacrifício, do sangue derramado. A ideia de que esse sangue derramado na presença de Deus, no Santo dos Santos, é que foi aceito. Sacrifício aceito. E um sacrifício aceito, não como um sacrifício aceito de mais um sacrifício aceito, mas um sacrifício aceito que é perfeito.
abolindo toda e qualquer outra maneira de sacrifício, estabelecendo um fim dos sacrifícios, colocando esse sacrifício do seu Filho como único, incomparável, necessário, perfeito, insubstituível. Não há nada mais a ser feito. Tudo foi feito por Jesus Cristo lá naquela cruz. Ele mesmo clamou em alta voz, se é que podemos dizer assim: está consumado. Obra perfeita estabelecida ali, lá no madeiro, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, ou seja, o resgate estabelecido por meio do derramamento do sangue do Filho de Deus é algo feito que nem sequer pode ser derrubado, invalidado, como também é algo que permanece. Ou seja, aqueles que creem com seus corações em Jesus Cristo e que com suas bocas confessam Jesus como Senhor de suas vidas, entram nesse lugar santo dos santos, entram na presença de Deus, passam a viver na presença de Deus e passam a ser resgatados. Ou seja, são resgatados para viver para Deus e não mais para si mesmos. Uma redenção eterna. Essas pessoas que confiam tão somente em Jesus Cristo jamais perecerão. Verso 13 e 14 nos vai mostrar uma purificação mais excelente. Verso 13 diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo. Nós temos isso não somente em Levíticos 16, como já disse, mas em Números 19, tanto nos versos 17 a 19, como também em Números, capítulo 19, versículo 9. Mas vejamos, aqui o escritor não definido. Eu sou tendencioso a achar que Paulo, mas não há unanimidade nisso sobre quem escreveu essa carta. Mas vejamos, é dito por ele, inspirado por Deus, que se o sangue de bodes, de animais, de bois, cinzas de ovelhas, é possível ali haver uma purificação, não é? Uma limpeza, ou seja, não purificação no sentido de que essas pessoas tiveram suas mentes transformadas, tiveram suas almas resgatadas, mas purificação no sentido de que Deus as considerou como que limpas pelo sacrifício dos animais. Deus as considerou como que limpas pelos animais. Essa é a imperfeição da antiga aliança. Algo externo. Algo que trazia um alívio, uma paz passageira. Mas agora, por intermédio de Jesus Cristo, temos paz com Deus de forma eterna.
Na antiga aliança, as pessoas só poderiam ter paz com Deus se tivesse ano após ano o sacrifício de um animal. Nós não. Por intermédio do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Não somente porque foi um sacrifício por intermédio do seu Filho, mas porque esse sacrifício foi suficiente e é para transformar os nossos corações, trazendo um resgate perfeito e eterno de nossas almas, de nossas vidas. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e de cinzas, aspergidas, assim também purificava as pessoas contaminadas pelos seus pecados, quanto a purificação da sua carne era feita, sim, muito mais o sangue de Cristo, ou seja, algo maior é feito através de Cristo. Não é uma mudança externa, não é uma limpeza externa, não é uma purificação externa, não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora, não é melhorando nossas práticas, é nos dando uma consciência. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula, ou seja, sem defeito, a Deus. Não somente uma oferta perfeita que Jesus faz, mas Jesus é a oferta perfeita. Não é uma oferta perfeita, ou seja, ele não tem uma performance adequada que Deus aceita. Mas Ele mesmo é o único a se oferecer de forma aceitável a Deus. Porque Ele mesmo é perfeito. Purificará a nossa consciência de obras mortas. Obras mortas aqui é se referindo à lei, ou seja, a lei, o cumprimento da lei, ou viver por intermédio da lei de Deus, era como que viver, como que realizando obras mortas, porque não era algo que era entendido de maneira espiritual, mas era entendido de maneira externa, como que da carne, onde eles praticavam e a confiança deles estava nas práticas. A confiança deles estava nas práticas. Por isso, pela lei, jamais poderiam alcançar essa transformação, essa purificação na consciência deles, na mente deles, porque a lei nos acusa, a lei nos acusava, a lei de tão perfeita, de tão boa, manifestava a maldade do povo de Deus e mostrava a incapacidade do povo de Deus em cumpri-la. Por isso, por intermédio de Cristo, nós temos essa purificação de que nos mostra que é mais do que fazemos, é transformando nossas mentes, nossos corações, para entendermos que é quem nós nos tornamos, quem estamos sendo, quem somos nós em Cristo Jesus. Não é melhorando as nossas práticas, mas transformando as nossas consciências, para que as nossas obras sejam obras justas. Para servirmos a Deus e agradá-lo, servindo ao Deus vivo. Agora, nós, que antes estávamos mortos
em nossos próprios pecados, agora, transformados, purificados por Jesus Cristo, podemos viver para Deus, o Deus vivo, porque a vida de Deus está em nós, através de Jesus Cristo. E o Espírito da promessa, o Espírito Santo, habita a cada um de nós, para nos guardar nessa nova aliança. Podemos concluir a partir disso. Primeiro, que Jesus é agora para nós o Salvador, não somente por se entregar a Deus como sacrifício, mas porque nós aceitamos Ele e o que Ele fez por nós. É interessante a maneira como as pessoas se dizem de Jesus, mas elas se dizem de Jesus porque reconhecem Jesus de alguma maneira, mas não porque aceitaram o que Ele fez por nós. Porque se aceitassem o que Jesus Cristo tivesse sido, o que Jesus tinha sido feito para eles, eles não continuariam vivendo como vivem. Nós aceitamos Jesus Cristo e aceitamos o que Ele fez por nós. A sua obra, seu sacrifício, sua entrega, isso nos constrange, isso nos impulsa através do Espírito Santo a uma vida, a uma entrega sincera, coerente ao Evangelho que nós dizemos e professamos crer. Segunda coisa, nós entendemos que o sangue de Jesus foi uma oferta aceitável e perfeita para o perdão dos nossos pecados, a transformação de nossas vidas. Não que nós alcançando perfeição, mas sendo aperfeiçoados através desse sacrifício feito por Jesus Cristo lá naquela cruz, que é a purificação nossa, que é a redenção nossa. Agora nós somos livres para vivermos para Deus. Agora nós somos livres, pois a redenção foi feita por intermédio do sangue de Cristo. Nós já não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos dos maus desejos, dos intentos dos nossos corações, que como que querem se levantar dentro de nós, deve ser mortificado dia após dia, para que o velho homem não se levante dentro de nós, mas que seja mortificado pela fé no que Jesus, não no que Jesus poderia fazer, mas no que Ele já fez lá na cruz. Essa é a nossa fé. Cremos que Jesus derramou seu sangue lá na cruz, e esse derramamento de sangue na cruz é o nosso resgate, que nos santifica, que nos purifica. Nós podemos entender que Jesus nos purifica, que Jesus nos purificou através deste sacrifício, nos dando uma nova vida. Agora, não que tentando nos consertar, não nos esforçando a obedecer, mas que agora, renovadas as nossas faculdades de pensamento, renovadas as nossas consciências, as nossas mentes transformadas, podemos discernir, podemos pensar e entender que nós temos uma novidade de vida a ser vivida, que agora e que de agora em diante nós não somos mais as mesmas pessoas. Somos salvos, resgatados por Jesus Cristo,
Isso era o que os hebreus precisavam entender, para não virarem as costas para Jesus Cristo e retornarem à antiga aliança, voltarem à antiga religião deles, pois agora nós podemos entender que, como Deus começou a antiga aliança através de Abraão, Isaac e Jacó, estabelecendo leis e rituais através de Moisés, e que perdurou através de profetas e sacerdotes, foi continuado de maneira mais excelente através do seu Filho Jesus Cristo. E voltar atrás é uma queda, é uma ruína. E os hebreus que estavam sendo perseguidos deveriam entender isso. E nós, que nos nossos dias somos tentados de outras maneiras, não a retornar a uma religião antiga judaica como eles, mas a retornar à nossa antiga maneira de viver, satisfazendo os desejos da nossa carne e do pecado. Nós temos razões suficientes para não abandonarmos a Jesus Cristo e não abandonarmos a comunhão da igreja, mas perseverar todos os dias até que Ele volte para nos buscar. Amém? E Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, te agradeço pela Tua palavra, te agradeço por nos orientar nessa manhã, te agradeço por nos dar essa meditação, essa porção, Senhor, que nos renove, que nos fortaleça, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que firme, Senhor Deus, as nossas convicções, que seja como que varredura da poeira da nossa fé, para que nós estejamos cada vez mais firmes. Te agradecemos, Pai, por nos lembrar mais uma vez as belezas e as maravilhas que há em Cristo Jesus, Teu Filho, e a obra que Ele realizou por nós. Te agradecemos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.